Caro Presidente, senhoras e senhores deputados, caros vereadores, cara vereadora, permitam-me começar por saudar o Grupo Municipal do PAN pela iniciativa que hoje nos traz. A proposta que discutimos parte da exigência de garantir que uma necessidade tão elementar como poder lavar a roupa não seja um privilégio reservado a quem tem condições económicas, mas um direito acessível a qualquer lisboeta. À primeira vista, poder-se-ia pensar que estamos apenas a discutir máquinas de lavar roupa. Mas não estamos. Estamos a discutir dignidade e inclusão. Estamos a discutir aquilo que distingue uma cidade que apenas gera problemas ou os afasta do espaço público e das zonas que privilegia, de uma cidade que verdadeiramente pretende resolvê-los. Para o Grupo Municipal do Partido Socialista, a solidariedade não é um gesto assistencialista ou uma resposta de emergência permanente. A solidariedade é um compromisso humano e político com a igualdade de oportunidades e com a dignidade entre todos. Ora, o desenvolvimento de uma rede de lavanderias sociais procura responder a uma garantia que advém destes mesmos valores. O acesso a condições básicas de higiene é um elemento indispensável à dignidade humana e à inclusão social. Quando uma pessoa vive em situação de sem-abrigo ou quando uma família atravessa um período de dificuldade em cuidar da higiene da sua roupa, aquilo que está em causa transporta para a sociedade e para esta Assembleia Municipal uma responsabilidade acrescida sobre aquele mesmo indivíduo e sobre aquela família. Pois muitas vezes esta privação está também associada à perda progressiva das condições que permitem manter uma vida integrada na comunidade. A impossibilidade de cuidar da higiene da roupa é um obstáculo ao acesso ao emprego, à utilização dos serviços públicos, ao contacto com outras pessoas e muitas vezes à própria autoestima. Por isso, quando garantimos este tipo de respostas, não estamos apenas a resolver um problema logístico. Estamos a devolver às pessoas aquilo que por princípio lhes deve ser garantido, as condições necessárias para a manutenção da sua própria higiene e da sua autoestima. Porque uma cidade mais digna para quem mais precisa acaba inevitavelmente por ser uma cidade melhor para todos. Ora, vivemos hoje um contexto particularmente exigente. O aumento do custo de vida, da habitação, da energia e dos bens essenciais tem vindo a colocar milhares de pessoas numa situação de enorme pressão. Sabemos que existem cada vez mais pessoas em situação de vulnerabilidade ou em risco de exclusão social. Porém, quando a lógica puramente económica exclui pessoas do acesso ao essencial, compete ao poder público criar mecanismos que restabeleçam a justiça social. É também essa a função do Estado Social e do poder local, e é precisamente por isso que esta proposta faz sentido. Contudo, é preciso ressalvar que estas respostas serão tanto mais eficazes quando forem concebidas como equipamentos isolados. Quanto menos forem concebidas como equipamentos isolados. Corrijo. Importa olhar para o trabalho das juntas de freguesia. Os autarcas do Partido Socialista há muito que entendem esta necessidade como prioritária e mesmo com o aumento galopante da procura e com os escassos recursos, têm servido os seus fregueses. Dou então aos senhores deputados alguns exemplos do trabalho do Partido Socialista. Em São Vicente, uma lavandaria social funciona articulada com um balneário social, permitindo responder de forma integrada às necessidades. Em Santa Maria Maior, 2 lavanderias sociais servem não apenas os residentes da freguesia, mas também diversas entidades, como a Santa Casa da Misericórdia, a PSP e várias coletividades locais. Em Benfica, esta solução foi já implementada há cerca de uma década, existindo neste momento 2 lavanderias sociais e sendo que a recentemente criada no bairro da Boa Vista permitiu a criação de 2 postos de trabalho para jovens da freguesia. Já no Beato, encontramos talvez o exemplo mais expressivo de que esta necessidade já é uma realidade incontornável na nossa cidade. A freguesia do Beato dispõe de 3 lavanderias sociais, na Picheleira, no bairro Carlos Botelho, na Estrada de Chelas e na Quinta dos Orives. Caros deputados, todas estas respostas registram níveis de utilização cada vez mais elevados, em claro reflexo não só dos agravamentos das dificuldades sociais, mas também do aumento da pressão do número de pessoas em situação de sem-abrigo. Estes exemplos demonstram que as freguesias já estão a fazer a sua parte. Muitas delas assumem estes serviços com recursos próprios e suportam custos que têm vindo a aumentar significativamente.
Por isso, a criação de uma rede municipal de lavandarias sociais não pode significar uma transferência de responsabilidades ou uma sobrecarga adicional para as juntas de freguesia. Pelo contrário, deve significar que o município apoia, financia, articula e reforça o trabalho que estas já desenvolvem no terreno. É precisamente essa lógica de parceria que permitirá construir uma verdadeira rede de proximidade, aproveitando os recursos existentes, evitando duplicações e garantindo que nenhuma freguesia fica sozinha a responder a necessidades que são de toda a cidade. Lisboa dispõe de património municipal devoluto e subutilizado. Está na altura de o colocar ao serviço da comunidade. Ora, sem pressionar locais de apoio que já existem, mas aproveitando a sua rede comunitária, utilizando os recursos públicos de forma mais eficaz e dando propósito a estes espaços abandonados da cidade. São as redes locais que identificam primeiras situações de fragilidade, são elas que constroem laços de confiança, são elas que conseguem acompanhar as pessoas para além da resposta imediata. Contudo, precisamos de ser claros quanto à repartição de responsabilidades. A proximidade das juntas de freguesia é uma enorme mais-valia, mas não pode servir de pretexto para desresponsabilizar o município. Se entendemos que esta é uma resposta prioritária e o Partido Socialista entende que o é, então não podemos continuar a exigir às juntas de freguesia que assumam sozinhas respostas que são claramente transversais a toda a cidade. As freguesias do Partido Socialista têm demonstrado disponibilidade, experiência e capacidade de inovação. Porém, o apoio financeiro, técnico e estratégico da Câmara Municipal para consolidar e expandir este trabalho não pode continuar ausente. É precisamente por isso que esta resposta deve integrar-se plenamente na estratégia municipal para as pessoas em situação de sem-abrigo e articular-se com o trabalho desenvolvido pelo Unepisa Lisboa, pelas equipas de rua, pelos serviços de saúde e pelas instituições sociais. Porque a inclusão constrói-se através de percursos articulados e não através de respostas dispersas. Caros deputados, construir uma cidade onde ninguém seja invisível, uma cidade onde a falta de humanismo seja combatida com políticas públicas e não com indiferença, uma cidade onde existam respostas solidárias, próximas e acessíveis, capazes de chegar a quem delas precisa, sem estigma nem preconceito, uma cidade onde o espaço público não seja apenas um lugar de passagem ou de invisibilidade, mas um verdadeiro espaço de encontro e de comunidade. Construir uma cidade de cuidado mútuo não é apenas uma construção moralmente bela. É sim uma necessidade e uma decisão política que o Partido Socialista acompanha. Muito obrigada.